Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 26, o texto diz assim: Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Então, existem outros deuses também. Eu não vou aqui me ater muito nessa questão da maldição, mas eu quero pensar aqui com vocês sobre a bênção de Deus, e também esse poder de escolha que nós temos. Então diz assim: eis que hoje vos ponho diante de vós a bênção e a maldição. Então Deus, ele nos fez com inteligência, com consciência e, portanto, com poder, né? Me lembrei agora. Eu não sei se ele nos fez assim ou se isso passou, né? Nós adquirimos a partir lá da desobediência. Me lembrei do texto que eu falei que o homem desobedeceu e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Enfim, nós temos conhecimento do bem e do mal. Nós sabemos o que é bom e o que é ruim. Entendeu? Nós temos inteligência, nós temos consciência disso. E diante disso nós temos o poder de escolha, né? Então nós temos aí esse poder de escolha. Olha, é bom isso, né? É bom. É bom você poder escolher, decidir por algo. E ele nos dá, né? E ele diz assim, e aqui, olha, e o que ele coloca aqui como bênção? Quando ouvides os mandamentos do Senhor vosso Deus. Então, ouvir a Deus é bênção. Eu diria assim, é o princípio das bênçãos de Deus sobre nós, é quando nós ouvimos a Deus. Entende? Nós podemos saber, ter consciência do que Deus quer de nós, saber a vontade de Deus para nós, perceber Deus, enfim, perceber os livramentos de Deus que Deus nos dá, ter consciência do que Ele quer de nós. Isso é o princípio das bênçãos de Deus sobre nós. Porque nós somos, às vezes, a nossa humanidade, ela é gigantesca, né? De modo que a gente às vezes fica tão aqui, que só consegue agradecer as bênçãos materiais que Deus nos dá. Ai, consegui isso, consegui essa vitória e me alegra. Ai, se Deus me fez isso, Deus me abençoou sim. Mas eu quero te convidar a não esquecer do princípio das bênçãos, que é justamente poder saber dos mandamentos de Deus, conhecer Deus, poder, né, entender que Deus nos direciona. Então isso é bênção, é uma bênção, assim, é o princípio. Se a gente não tiver isso, então isso aqui é importante. Então, se você, embora você não tenha muitos bens aí, mas se você tem isso, você sabe de Deus, sabe os mandamentos dele, sabe, né, o que é bom, e você escolheu servir a Deus, você é uma pessoa muito abençoada. São bênçãos que não tem preço, entende? E aqui ele vai dizer, então, pensando assim, nessa questão da escolha, que eu e você possamos escolher Deus, pelas coisas de Deus. E eu disse assim, que eu não vou me ater muito aqui nessa questão da maldição, porque assim, eu não sei se vocês já perceberam, mas eu não gosto muito de destacar, né, assim, essa questão do mal, das coisas, das coisas erradas, essas coisas assim, porque eu particularmente não gosto de exaltar muito, exaltar essas coisas. Não que eu não veja, que eu não saiba, né, que existe coisas erradas aí, que existe, né, o pecado, que existe tantas coisas. Não é que eu não veja, é porque eu não gosto de exaltar essas coisas.
Eu gosto de exaltar o que é bom, entendeu? De falar de coisas boas, de falar de Deus. Tem uma fala, né, que não sei se está aqui na Bíblia, mas que diz assim, que o mal por si se destrói. Então, quando nós nos apegamos ao que é bom, o mal, ele tende a se destruir sozinho, entendeu? Sem que a gente tenha que bater de frente. Eu vou dar um exemplo aqui, para ficar claro que eu estou colocando aqui. Por exemplo, se você é luz e você chega num lugar escuro, você não precisa bater de frente e mandar a luz embora e sabe, criar aquela briga com ela. Não, porque ela vai desaparecer. Onde chega a luz, as trevas desaparecem, a escuridão desaparece. Eu não sei se ela some ou se ela é transformada, enfim, eu só sei que as duas não ocupam o mesmo espaço, entende? Então, se você é luz, continue sendo, apegue-se a isso. Porque as trevas vão se afastar. Eu gosto de me apegar a isso, entende? Porque naturalmente nós já sabemos, todos nós sabemos o que é ruim e o que é bom. E também sabemos o que Deus quer de nós. Todos nós sabemos. Eu penso que todos nós sabemos. Não, podemos não saber, todo mundo saber assim, né? Especificamente, né? Que no estudo, enfim. Mas eu quero te convidar a fazer boas escolhas. E assim, escolher as bênçãos de Deus é que você decida, resolva. Pensar também um pouco com você, assim, sobre essa questão de resolver. Quando nós resolvemos, decidimos por algo, então iremos em frente. Nós só perseveramos se for assim, se você decidir, resolver, sabe? Não é que... Porque assim, nem todos os dias está favorável. Por exemplo, você resolveu servir a Deus. Falei, eu decidi ouvir a Deus, servir a Deus, ser um com Deus. Você decidiu, fechou, porque independente do dia bom, dia ruim, você vai estar firme, porque você resolveu. Você decidiu crer em Deus, então vai ter dias que parece que Deus não te ouviu, vai ter dias que parece que está muito difícil, mas você crê, porque você decidiu servir a Deus. Eu quero te convidar a resolver servir a Deus, a se integrar, né, com as coisas de Deus. Por exemplo, eu resolvi, né, falando aqui da minha vida, né, assim, eu resolvi treinar, né, fazer musculação. Por que eu tô perseverando? Porque eu resolvi. Não é porque todo dia eu tô animada, que eu todo dia eu tenho vontade de levantar. Não, eu resolvi. Então independente se eu tô com vontade ou não, de estar chovendo ou não, de estar, entendeu? Fazendo frio, calor, eu vou, porque eu decidi. Então eu quero te convidar a decidir ouvir a Deus, servir a Deus. Entende? Que você perceba aí, olha, Deus, quantos livramentos Deus já tem te dado, quantas coisas. A não viver assim, acreditando em coincidências, mas sim que é Deus que cuida de você. Você tem um Pai, né? O Deus da Bíblia, o Deus que nos orienta, o Deus que é amor, que é justiça. Entende? E que Ele compartilha conosco os dons, né? Pense sobre isso e vamos aí escolher as bênçãos de Deus. E a primeira delas é ouvir a Deus, é servir a Deus. E que Deus te abençoe hoje sempre.